Querido, você se considera uma pessoa tranquila? Ou você é daqueles mais esquentadinhos? Hein? Onde é que você se encontra na fila do pão aí? Você é daquele mais estressado, né? Tá sempre, né? Tentando controlar o nível de cafeína, porque de repente a cafeína te deixa ainda mais estressado ainda. Ou você é aquele sereno, calmo? Se, pelo visto, pelo nosso movimento aqui, eu vi que muitos são da turma dos esquentadinhos, como é que você fica quando você tem algo muito precioso e estão falando mal desse algo muito precioso seu? Já pensou? Tem um episódio na Bíblia que é muito interessante porque o homem, ele está apaixonado, e ele não só está apaixonado, ele toma a sua posição, ele avança, e ele se casa. E quando ele se casa, os seus irmãos começam a falar mal da esposa dele. Você, esquentadinho, como é que fica uma hora dessa? Como é que seria a sua ação? Seus irmãos, de repente eles começam a falar. Viu como é que ela é? Viu o jeito dela? Viu isso aqui, isso, aquilo ali, o outro. Talvez você reagiria mal, né? Ia tirar satisfações, ia dar uma chegada um pouco mais agressiva. Irmão, né? Tá maluco? Vai falar o quê? Tá doido? Só que esse episódio, ele acontece no livro de Números. E a pessoa que eles estão falando mal é da esposa de Moisés. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa, é do líder. Estavam falando mal da esposa do líder. E a Bíblia diz que Moisés não tira satisfação, não vai para cima dos seus irmãos, não vai. Sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Olha, você nunca viu Moisés por esse ângulo. Era o homem mais manso da terra, da sua época. E nesse contexto de falação, de tentar diminuir a posição do líder, de dizer que ele não sabe fazer escolhas. Você sabe quem resolveu intervir nessa história? Você sabe ou não? Deus. Pensa a situação. Deus, ele se manifesta na tenda do encontro. Naqueles dias havia uma tenda de reunião, um lugar onde Deus visitava Moisés. Era chamada da tenda do encontro. Eles moravam em tendas e tinham uma em especial que era só para Deus se encontrar com Moisés. Era a tenda do encontro. E quando isso acontecia, uma nuvem, se fosse de dia, uma nuvem de fumaça vinha por cima da tenda, todos viam. Se fosse de noite, não vinha uma nuvem, era uma coluna de fumaça. E se fosse de noite, era uma coluna de fogo vinha sobre a tenda. Só que daquele dia, Moisés entra na tenda e Deus diz: não, hoje tu não entra sozinho, chama teus irmãos, eu quero falar com eles. Moisés vira para Arão e diz: Arão, chama Miriam, porque hoje Deus está falando que a conversa é com vocês. Eles entram, assim, né? Não fizemos nada, nós estamos tranquilos, provavelmente Deus quer nos dar alguma missão, alguma coisa para a gente fazer aqui. Porque o papo dos dois, de Miriam e de Arão, é que eles estavam com inveja de Moisés. E o papo deles é: peraí, a Bíblia começa dizendo que eles estavam indignados que Moisés tinha casado com uma cuxita.
era uma mulher de um outro povo. Começa essa história assim, em Números 12. Mas, depois, a coisa toma proporções maiores. E eles começam a tentar virar Israel contra Moisés. E é por isso que a Bíblia chama a atenção, em Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés não reagiu. Moisés era o homem mais manso que havia na terra. O homem mais manso que tinha no seu tempo. E, como Deus nos chamou para a responsabilidade naquela tenda, Deus deu uma chegada nos irmãos. Ele vira para Arão, Deus falando com Arão e com Miriam, ele diz assim: com os profetas, eu falo através de sonhos, eu falo através de visões, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com o meu servo Moisés, eu falo com ele boca a boca, ou face a face. É diferente o negócio aqui. Vocês não falem mais dele. A partir dali, Miriam saiu leprosa da conversa. Moisés teve que orar por ela para ela ser curada. Muito sério isso. Mas o que me chama a atenção, e estamos introduzindo a mensagem, é o comportamento de Moisés. Nossa tendência, e a gente viu aqui pelo nosso auditório, os esquentadinhos logo se manifestaram. Nossa tendência é a gente defender a causa, é a gente ficar indignado e tirar partido e confrontar. Se você for como Moisés, nada disso é necessário. Deus é quem cuida disso. Deus é quem faz isso. Nós já passamos por muitos frutos do Espírito aqui, e hoje estamos quase no finalzinho, e hoje eu vou falar sobre mansidão. Fruto do Espírito, mansidão. Lá em Gálatas, capítulo 5, nós estamos lá, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala que o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é longanimidade ou paciência. O fruto do Espírito é benignidade ou amabilidade, gentileza. O fruto do Espírito é bondade. O fruto do Espírito, vimos semana passada, é... tá ali, gente, nem assim. É fidelidade. O fruto do Espírito... E hoje, avançando, o fruto do Espírito é mansidão. Então, esquentadinhos de plantão. Deus quer trabalhar aqui dentro para trazer quietude, para trazer suavidade, para trazer calma no meio da agitação do mundo. Deus espera que você seja manso. Manso. Amém, queridos? Se você estivesse no lugar de Moisés, eu acho que alguns já tinham até ido para a violência com seus irmãos. Mas não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus quer. Porque a mansidão, ela entra mais do que a violência. Ela alcança mais do que a agressividade. E se você precisar que alguém te defenda, aprenda a contar com a defesa de Deus. Em qualquer situação de injustiça, o Senhor vê tudo. Nada sai do seu controle. Amém, igreja? Amém. Sabe que, quando Jesus está no Sermão da Montanha, ele está chamando a atenção para várias virtudes. Várias coisas importantes. E ele exalta estas coisas dizendo que quem tem isso é feliz, ou bem-aventurado. Nas bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, no versículo 5, Jesus está citando uma que na realidade está em Salmos. Ele está tirando lá de Salmos algo muito bom e trazendo para os seus dias e dizendo: quem tem isso vai bem. Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus fala: bem-aventurados ou felizes os mansos. O que acontece com os mansos? Eles herdarão a terra. Sabe onde é que está escrito isso?
no livro de Salmos 37. Veja, Salmo 37, no versículo 11, tem um detalhe a mais lá. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. O manso, que é um fruto do Espírito, entenda, você tem sua personalidade, eu tenho a minha, cada um tem a sua, e isso é sua, faz parte da sua identidade. Mas ao mesmo tempo Deus, trabalhando nossa alma, vem trazendo dentro de nós elementos que são sobrenaturais e que nos capacitam a nos desenvolvermos para, no fim de tudo, sermos cada dia mais semelhantes a Ele. Então, se você tem uma tendência a ser mais tranquilo, a mansidão, ela vem completar você por dentro, vai fechar como uma luva. Se você tem a tendência de ser mais explosivo, a mansidão vira quase um fator essencial para Deus plantar em seu coração, porque isso vai equilibrar a sua energia interior. Então, isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. É desenvolvida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que, entrando em nossas vidas, vem trazendo os elementos de Deus dentro de nós. Por isso citamos todos, e hoje estamos em mansidão. Jesus diz que estes que têm essa característica, eles herdam a terra. Em outras palavras, eles alcançam as promessas. Porque aqui é uma referência à terra prometida lá atrás. Deus havia prometido que eles teriam essa terra. Aqui é uma referência às promessas de Deus. Isso é tão interessante que quando Davi, você conhece Davi, né? O rei Davi. Quando Davi, ele está terminando a sua jornada, está sonhando em construir um palácio para Deus, uma casa assim maravilhosa para o Senhor, e ele projeta, ele sonha, ele vai atrás, ele conversa com Deus sobre isso. Deus até discute com Davi: Davi, eu não caibo dentro dessa casa, não dá, por que estás fazendo isso? Senhor, todos os povos têm deuses falsos, e eles têm casas, tu sendo Deus verdadeiro não tem uma casa aqui, deixa eu fazer uma casa para ti, num lugar onde nós vamos te adorar, te buscar, e Deus diz: tá bom, quem sabe cabe o meu pé lá dentro, né? Será pelo estrado dos meus pés, talvez dê. E aí, quando Davi estava todo animado, tipo, agora eu vou conseguir fazer algo para Deus, Deus diz para ele: mas tu não a construirás. Tu não podes, tu não estás habilitado, tu não estás em condições de fazer algo tão sagrado assim. Davi disse: mas como assim? Por que eu não? Porque tu és homem de guerra, tu és homem de sangue, tem muito sangue em tuas mãos, tu não vais construir para mim essa casa. Precisava ser um manso, precisava alguém que entraria mais profundamente ainda. O teu filho vai construir. Aí você sabe a história, Davi prepara tudo, ele prepara todas as coisas, toda a pedra preciosa, todo o ouro, toda a madeira, todos os elementos da construção, tudo. Ele faz assim: Salomão, pega meu filho e faz, porque Deus não deixou eu fazer, senão eu faria. E Deus visita aquela casa. Você lembra da visitação de Deus naquela casa? Foi assim um dos encontros mais absurdos do Antigo Testamento. Especialmente porque ele está muito longe dos momentos onde Deus se manifestou com muito poder. Deus se manifestou com muito poder no Antigo Testamento, mas ficou desde os dias dos juízes, Deus não agindo com aquele poder como a gente conheceu nos dias de Moisés, como a gente conheceu em outros momentos da história do Antigo Testamento. E de repente, lá em Salomão, a fumaça da glória de Deus visivelmente entra no templo e ninguém mais consegue entrar, os sacerdotes não conseguem ficar em pé, e Deus visita aquele lugar, e todos ficam assim, uau, extasiados com a presença de Deus visível. Um manso construiu aquela casa. Então, amado, reveja, porque você consegue bem menos com explosão e muito mais com mansidão diante de Deus. É disso que estamos falando, diante de Deus. Você vai abrir comigo um livro
que você não tem muita frequência de abrir. Mas aqui tem um tesouro entre nós. Abra Sofonias. Alguns estão ouvindo essa palavra pela primeira vez, eu acho. Abra Sofonias aí, em sua Bíblia. No capítulo 2. Sofonias capítulo 2, versículo 3. Diz: buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris os juízos, buscai a justiça, buscai a mansidão. E aí diz assim o final: e talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Opa! Tem um tratamento diferente para o manso aqui, não tem? Talvez vocês, mansos, que buscam mansidão, que buscam a justiça e o juízo, que buscam o Senhor dessa forma e vivem desta forma, talvez vocês sejam poupados no dia da ira. O que é o dia da ira? É o dia do juízo final, é o dia onde Deus vai fechar as contas, é o último dia, onde Deus vai ajustar o caminho para a eternidade. O manso terá um olhar diferente. É o que Deus fala através de Sofonias. Talvez vocês sejam vistos com outros olhos. Interessante, não? Já no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo está orientando seus discípulos a como cuidar da igreja, a como lidar com os irmãos, e por aí vai, ele diz em 2 Timóteo, acompanha comigo, 2ª carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 24, até o 26, olha como ele diz: ora, é necessário que o servo do Senhor, aquele que serve a Deus, não viva a discutir, contender, e sim, deve ser do quê? Brando. É o que Deus espera. Brando para com os que tratam ele bem, é isso que o texto diz? Brando para com todos. O servo de Deus não viva a entrar em contendas e discussões, mas que ele seja brando para com todos. Que ele seja apto a ensinar, a instruir, paciente, disciplinando as pessoas, não com ira, não com raiva, mas com mansidão. A estes que o opõem, que ele os oriente e discipline com mansidão. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando estas pessoas dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. Olha que interessante, o texto está falando aqui que as pessoas que estavam agindo a contender, a trazer ambientes ruins ou conflitos, estavam na verdade sendo com as suas vontades cativas pelo diabo ao fazer suas vontades, ao fazer a vontade do diabo dentro da realidade daquele corpo. E aí o apóstolo Paulo diz: é importante que a maneira como você se aproximar para ajudar estas pessoas seja suave. Você vê um irmão que está sofrendo, que está se complicando em suas ações, seja suave na maneira de você se aproximar e de ajudar. Ah, não, já vou chegar com os 2 pés ali, isso aqui não pode. Não ganhas nada assim, porque se o seu irmão fechar os seus ouvidos para ti, tu perdeu a única chance que tu tinha de poder ajudar. É com brandura, é com mansidão que a gente se aproxima, na expectativa de que Deus lhes traga o arrependimento e faça-os voltar à sensatez. Experimenta, não experimenta, porque tomara que não aconteça contigo, mas se você bater o carro, ou pior, se baterem no teu carro, os dois são horríveis, mas no meu exemplo, bater no teu carro vai ser pior, e você sai furioso,
você sai com raiva, você sai querendo tirar satisfação. Você acabou de esquecer de renovar o seguro. E você viu que quem bateu no teu carro, muito provavelmente, não saiba nem o que é seguro de carro. Você diz, pronto, isso não vai ficar assim, você sai furioso. Mas a pessoa do outro lado está num dia ruim, ela está assim, pronto, é agora. É essa confusão que eu estava esperando, eu vou partir para cima. Vai dar certo esse encontro entre vocês? Não vai. Não vai. Se você bateu e o outro está assim, desse jeito, ele vai sair do carro indignado contigo. E se você for manso, você contorna essa situação com sabedoria. Isso não acaba em tragédia, isso não acaba em problema, isso acaba em paz. Porque o manso, ele consegue trazer a paz num ambiente de conflito. Você não consegue a paz no grito. Você não consegue a paz na agressividade. Você consegue a paz na mansidão, na brandura. A Bíblia chega até a dizer que a palavra branda, ela acalma a ira, acalma o furor. Então, se alguém está gritando contigo e você gritar de volta, isso vai ficar uma disputa de quem grita mais alto. Se alguém está gritando contigo e você responde com suavidade, brandura, mansidão, o tom baixa dessa conversa e quem sabe vai ser possível achar solução a partir daí. Você está entendendo, querido? Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a sabedoria, para a mansidão, para a brandura. Esse é o espírito que Deus quer colocar em nossos corações. Falando em sabedoria, na carta de Tiago, abra aí, carta de Tiago no capítulo 3, versículo 13, até o 18. Olha o que a Bíblia diz. Ela está falando assim, a sabedoria lá do alto. Olha o que ela diz. Quem é entre vocês sábio e inteligente? Ele pergunta assim, quem se considera sábio e inteligente? E aí ele responde, espertão, você é sábio e inteligente, mostra isso. É incrível. Mostra isso em mansidão de sabedoria. Existem pessoas extremamente inteligentes, mas que não conseguem demonstrar isso sem arrogância, sem orgulho. E existem pessoas tão inteligentes ou mais, que você nem sequer percebe o quão inteligentes elas são, porque elas se mostram tão simples, tão humildes, tão fáceis de lidar, que você diz assim, parece que eu não estou diante de alguém que tem tantas conquistas na vida. Existe alguém sábio, inteligente entre vós? Mostre com mansidão de sabedoria. E aí o texto de Tiago vai avançando dizendo assim, mediante condigno proceder. Isso significa mediante uma vida coerente, uma ação coerente. E ele fala assim, nas suas obras, se pelo contrário, tem no teu coração inveja, amargurada, ou sentimento faccioso, nem te gloria disso, muito menos mintais para a verdade. E aí, Tiago fala assim, essa sabedoria, ela não é do alto, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Olha que pesado. Pois onde há inveja ou sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E aí, olha que lindo, Tiago vem descrevendo a sabedoria que vem do alto. Ele diz, a sabedoria, porém, que é do alto, ela primeiramente é pura. Depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E aí ele fecha assim, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.
É isso que a sabedoria do alto produz, um ambiente de paz. Um ambiente onde Deus pode agir e trabalhar com tranquilidade. Por isso, queridos, é fundamental que a mansidão em nossos corações nos conduza para a presença de Deus, e vindo da presença de Deus, cheios da sabedoria do alto, você demonstre essa mansidão, essa sabedoria com mansidão, no seu modo de agir, no seu modo de tratar as pessoas, na sua maneira de conviver, no seu jeito de conversar. Porque sem essa mansidão, a gente acaba atropelando muito, em situações que, na verdade, só atrapalham o nosso jeito de se entender e de conversar. Experimente ser manso quando normalmente você não é. Experimente agir diferente quando a sua tendência é explodir, e depois veja a diferença do resultado e me diga o que ficou melhor. Qual o benefício, então, da mansidão? O benefício da mansidão são relacionamentos estruturados, profundos, que não se desgastam. Isso serve para marido e mulher, porque se não houver mansidão, haverá desgastes nas conversas. Isso serve para líder e discípulo, para discípulo e líder. Isso serve para o ambiente profissional de trabalho, onde você pode promover um ambiente de paz, ou promover um ambiente de confusão, de contenda, de discussões. A mansidão, ela é uma característica necessária de todo líder, porque o líder está sempre lidando com conflitos, faz parte, mas lidar com conflitos sem mansidão é aumentar os conflitos. É você trazer mais problema do que soluções. Sabe por quê? Porque a mansidão te permite ouvir antes de falar. Esse é um ponto importante. Benefício da mansidão, ela te ajuda ou te ensina a ouvir antes de falar. Você vai se identificar com esse exemplo, acho eu. Muitas vezes você tinha uma ideia sobre uma outra pessoa. Muitas vezes você viu uma cena e achou assim, está errado isso aí, não está certo. Mas você decidiu, antes de corrigir a pessoa, você decidiu perguntar primeiro. Me fala uma coisa, o que aconteceu naquela situação? Aí a pessoa te conta. Aí tu diz, meu Deus, eu ia fazer uma besteira. Eu entendi tudo errado. Eu achei que tinha uma maldade, uma intenção ruim, um propósito errado. Eu já ia chegar corrigindo, entrando com dureza. E na realidade eu entendi, era tudo errado mesmo. Não foi nada disso. E graças a Deus, eu já saí várias vezes de conversa assim, graças a Deus, que antes de eu falar, eu perguntei primeiro o que estava acontecendo. E errar. Porque nós temos essa tendência, muitas vezes, de já fazer pré-julgamentos. Não precisa falar mais nada, já entendi tudo. Não entendeu, pergunta, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se explicar. Eu tento evitar, mas eu vou contar um exemplo lá de casa. Tento evitar, mas... No colégio dos meninos, existe um aplicativo que eles comunica tudo que eles fazem, tudo que os professores registram, né? E volta e meia um é excluído. Aí eu recebo exclusão de sala. Aí eu já fico assim, vou matar eles. Esse aqui eu não acredito. Aí eu pergunto, eu aprendi essa fase depois de muito, julgar errado. Eu aprendi. Eu mando o print do aplicativo, exclusão de sala, o que aconteceu? Aí começa, pai, eu fui injustiçado. O meu amigo derrubou a cadeira e eu estava do lado. O professor viu e disse, está expulso.
Não fui eu. Você me entende? Nesse caso, eu já estava julgando errado. E quando a gente aprende a perguntar primeiro, não é que a gente vai impedir que a injustiça esteja em nós, mas a gente vai diminuir as nossas ações injustas. Porque vai ouvir do outro lado. Você não vai agir pela ira. Antes, você vai perguntar. E com isso, você constrói um ambiente bem melhor de se viver. Entende? A mansidão, ela também te permite a responder com calma às provocações. Porque a provocação está em todo lugar, né? O marido provoca a mulher provoca o marido, o pai provoca o filho provoca o pai, o amigo provoca o outro amigo, o irmão provoca o outro irmão. A provocação está em todo lugar. Numa competição, você que é atleta, tem provocação o tempo inteiro. O tempo todo você está diante de provocação. E se você não tiver mansidão, você fica um alvo fácil. Fica fácil te tirar do sério. Fica fácil tirar você do prumo. Fica fácil mexer com a tua cabeça. A mansidão te permite ver a maldade do outro e diz, não vai me pegar. Não vou reagir como tu está esperando. Aqui tem um coração cheio do Espírito Santo, manso. Queridos, pense sobre isso. Quantas vezes você caiu em provocação porque não soube responder bem? E eu costumo dar a seguinte dica, é uma dica, não vai resolver a sua vida inteira, mas vai te ajudar. Você está vendo que está subindo a temperatura do seu coração, você está ficando irritado com o que alguém está fazendo contigo. Não responda no meio da irritação. Respira, te acalma, pensa de novo. E quando tu pensar de novo, sabe o que tu faz? Pensa mais uma vez sobre o assunto e depois responde. Isso ajuda a você diminuir o tom, diminuir a maneira de agir, de reagir e causar bem menos destruição ao seu redor. Mansidão te dá a capacidade de você se acalmar antes de responder às provocações, antes de responder às ofensas. Sabe o que mais? A mansidão vai te ajudar a corrigir com amor. Teu filho acabou de fazer uma arte. Todo filho faz arte, né? Criança mesmo faz arte direto. Você ficou irritadíssimo com aquilo. Você achou um absurdo, uma falta de respeito. Agora eu vou corrigir. Não corrija com raiva. Melhor, não deixe de corrigir, porque realmente tem que corrigir. Mas se acalme e depois corrija. Você vai ter uma grande chance de preservar o seu filho para um monte de coisas que você poderia se perder, na raiva, na ira. Muitos traumas que os filhos carregam e depois precisam administrar, eles ouviram ou receberam em meio a um ambiente de raiva dentro da família. Então calma, calma. Tem que corrigir, mas com amor. Com amor. E para você corrigir com amor, tira a ira do meio do teu caminho. Ou espere a ira passar, para depois você corrigir. Para que dessa maneira você não se perca. E perca até o respeito do teu filho na próxima correção. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus, querido. E por fim, a mansidão te ajuda a ceder. Você não tem que ganhar todas as discussões. Não tem. Às vezes é hora de até parar de discutir. Às vezes a solução não vai ter nem vitória para ninguém. Só tem que acabar. E a mansidão te ajuda a dar um basta. Chega, deu. Não dá mais. A gente não vai mais avançar nessa conversa. Para.
Bispo Ireno sempre dizia isso, que o mais espiritual é quem cede primeiro, não é mesmo? E é isso, querido. Você precisa entender isso. Ceder não é sinal de derrota, é sinal de espiritualidade. E que só os mansos conseguem. Amém? Fique em pé então, deixa eu orar pela sua vida. De acordo com a minha enquete do início da palavra, eu apostaria em dizer que você precisa de mansidão. Uma vez que aqui nós temos um grupo de esquentadinhos. E como você viu, eu vou voltar a Sofonias, no livro de Sofonias, a mansidão precisa ser buscada. Buscai o Senhor, em primeiro lugar, porque a mansidão está nele, em Deus. Buscai o Senhor, todos os mansos da terra, que cumpris o juízo e a justiça. E depois ele diz, buscai a mansidão. Então você que sabe que a sua tendência não é essa, a sua tendência é ser mais colérico, a sua tendência é mais explosiva, é de responder na hora, e doa quem doer, se é a verdade tem que ouvir, sabe aqueles pensamentos que muita gente diz? Não é assim, tem hora para tudo, tem momento para tudo, tem jeito para tudo. Então, vamos botar um tempero aí dentro, um temperinho de mansidão nesse coração incendiado, para que você possa se parecer mais com Jesus. Porque esse é o fim. Você precisa estar parecido com Jesus todos os dias, cada vez mais. E os mansos são parecidos com Jesus. Foi ele quem disse, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, que é mais suave, porque eu sou manso e humilde de coração. Os parecidos com Jesus são os mansos. Ele é manso e humilde de coração. Então, vamos botar um temperinho nesse coração quente e trazer mansidão em meio a essa chama toda, para que você seja parecido com Jesus a cada dia. Busque o Senhor, como diz Sofonias, busque o Senhor e buscai a mansidão. Feche os seus olhos, meu querido, minha amada. Tem um texto da palavra que eu gosto demais, e Deus está falando assim, aquietai-vos. Essa é a palavra que Deus fala, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras, ele diz, te acalma. Em inglês, esse texto bíblico diz, be still, que é, te acalma, deixa esse tremor interno passar, te acalma na presença de Deus, e deixa Ele imprimir dentro de você a sua marca. Talvez você não consiga se acalmar em nenhum outro lugar, a não ser na presença de Deus. Então use esse artifício poderoso que Deus te deu. Pare tudo e fale com Ele. Coloque um louvor. Vai quebrar sua ira se você botar um louvor. É tudo que tu não querias ouvir naquele momento. Mas bote um louvor naquele momento e deixa Deus apaziguar esse coração em guerra. Há muito mais virtudes na mansidão. Muito mais. Do que na explosão. Então deixa Deus trabalhar a sua alma. E deixa o Espírito Santo colocar em seu espírito aquilo que pertence a Ele. Pai querido, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, reconhecendo que nós somos irados, Senhor. Nós ficamos irados com facilidade e não temos a sabedoria de lidar com a ira. Ao invés de nós aplacarmos a ira, muitas vezes a gente leva ela adiante e causa uma desgraça ao nosso redor.
Não há bênção nenhuma assim, em viver assim. A gente está sempre resolvendo conflitos que a gente mesmo causa. E nós estamos cansados disso, Senhor. Estamos cansados de resolver conflitos que a gente mesmo está causando. Nós queremos parar de fazer confusão, essa é a verdade. Nós queremos parar de nos meter em confusão. Nós queremos ser mansos. Queremos herdar as promessas. Queremos ser como Tu. Queremos lidar melhor com os conflitos. Ter a sabedoria do alto, expressada em mansidão. Por isso, vem nos visitar, Senhor. Vem nos visitar nessa noite. E começa a trazer dentro de nós esse fruto tão precioso, que nos torna tão parecidos contigo. E que nos faz acessar lugares que a gente não acessava antes. Porque nós éramos da briga, da guerra, da confusão. E nós queremos ser da paz, da mansidão, da onde o Senhor está, o lugar da Tua residência, da Tua presença. Nós te damos toda a liberdade, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito, de agir aqui em nosso meio, de mudar o nosso interior se for preciso, e nos conduzir para um caminho suave, leve, tranquilo diante de Ti. Acalma a nossa alma, Senhor. Acalma a nossa alma. Colocamos diante do Teu altar. Faça isso, querido. Colocamos diante do Teu altar tudo aquilo que nos enfurece, tudo aquilo que, como gatilhos, nos tiram do nosso centro, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Lançamos no altar, Senhor. Assim como a ansiedade pode roubar a nossa paz, colocamos aquilo que rouba, Senhor, a nossa mansidão no Teu altar. Entregamos diante de Ti, Senhor. Nos levanta como novas criaturas, para viver do sobrenatural dos céus, para receber dos frutos do Espírito, e nos transformarmos dia após dia, para sermos cada dia mais semelhantes ao Senhor. Amadurece a igreja, amadurece o Teu povo, vem nos moldar como o oleiro faz com o barro, vem nos moldar, Senhor. Tu podes fazer isso, Tu tens liberdade para isso. Podes entrar em nossas vidas e molda o nosso interior, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Buscai ao Senhor e buscai a mansidão. Vamos adorá-lo, querido.